Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, de Ciências de vocês, certo? Então, como eu disse no meu último vídeo, eu ia fazer uma revisão sobre a parte de garrafa térmica e isolantes térmicos, que era a segunda parte da atividade que eu passei para vocês, tá? Então, lembrem-se, essa daqui é uma aula de revisão, não estou cobrando uma atividade de vocês, como nas outras, tá? Mas, mesmo sendo aula de revisão, gente, anotem a data no seu caderno, escreve lá aula de revisão e façam anotações do vídeo. Escreve as respostas certas que eu vou falar aqui para vocês da atividade anterior, entendeu? Por quê? A gente precisa de tudo anotadinho com a data certa, porque é essa data que vai valer no final com a presença de vocês, tudo bem? Naquele dia de aula. Então, mães, pais, responsáveis e vocês também alunos, fiquem atentos a isso. É uma atividade de revisão, mas tem que estar escrito no seu caderno com a atividade de revisão com a data certa, ok? Então, vamos lá. A gente está estudando sobre temperatura, calor, sensação térmica, né? Ou seja, de forma geral, como formas de propagação de calor. Sobre temperatura, calor e sensação térmica, está no meu último vídeo. E naquela atividade eu também tem um texto falando sobre a garrafa térmica, a invenção da garrafa térmica, né? Garrafa térmica, gente, é essa garrafa de café que você tem em sua casa, garrafa de chá, enfim. Qual que é o objetivo dela? Conservar a temperatura do líquido, ou até do gás mesmo, mas normalmente do líquido que eu coloco lá dentro. Seja ele frio ou seja ele quente, tá? Seja algo que eu queira manter uma temperatura mais alta do que o ambiente ou numa temperatura mais baixa. A garrafa térmica é um isolante térmico para os dois. Mas vamos entender como o calor se propaga. Na próxima atividade, nós vamos ver que existem 3 formas de propagação de calor, tá? Mas para a gente entender de forma geral, vamos pensar aqui, o exemplo que eu dei no último vídeo. Vamos supor aqui que isso daqui seja um quadradinho de metal e isso aqui quadradinho de outro metal, tá? Tá no estado sólido. Só que eu aqueci esse metal até 120 graus Celsius. Ou seja, a temperatura dele é 120 graus Celsius. Lembra o que é temperatura? Não é a agitação média das partículas que compõem esse corpo? Então, aqui, como essa temperatura está de 120 graus Celsius, desse metal 1, vou colocar aqui metal 1. E aqui eu tenho metal 2. Aqui as moléculas estão mais agitadas no metal 1 do que no metal 2. Por quê? Porque a temperatura do metal 1 é de 120 graus Celsius e a do metal 2 é de 80 graus Celsius. Aqui eu coloco essa distância entre eles, mas vocês precisam imaginar que eles estão colocados um sobre o outro, tá? É como por exemplo, os dois metais fossem essas duas canetas e eu estou encostando eles mesmo, colocando um do lado do outro, encostando. O que representa aqui essas setas em amarelo? Isso daqui é o calor, tá? O que é o calor? O calor não é energia que sai do corpo, que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Essa seta aqui representa que ele está saindo aqui, desse que tem 120 graus Celsius, porque tem 80. É assim que funciona o calor, tá? Qual que é o objetivo disso? Dessa troca de calor? Até eles atingirem aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Como ninguém tem temperatura maior do que ninguém, não há troca de calor. Quando a temperatura é igual, não há troca de calor, tá? Mas lembra, a gente está imaginando num caso hipotético em que só existem esses dois objetos e mais nada ao redor deles. Só que no dia a dia não é assim. Certo? No dia a dia, o que está em volta da gente o tempo todo que a gente já estudou? A atmosfera. O ar. O ar está em volta de todos os corpos. Está em volta de mim, em volta de você, em volta de tudo que está sobre a crosta terrestre. E o ar? O ar ele também não é composto de partículas? A gente não viu lá que o ar tem gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, argônio. Ou seja, isso daqui é o que, gente? São moléculas. Moléculas de vários gases diferentes que compõem o ar. Você não acha que essas moléculas aqui também conseguem transferir energia para os outros corpos?
Consegue. Consegue tanto transferir quanto absorver. Então, quando você diz que está sentindo calor, mas como eu falei para vocês, calor é a transferência de energia do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor. Então, você fala que está quente. Ah, hoje o dia está quente. Mesmo você não encostando em nada, o ar atmosférico está à sua volta. Esse ar, ele pode ser aquecido pelo quê? Pelo Sol. Os raios solares que vêm lá do Sol, que está a mais ou menos 150 milhões de quilômetros daqui, por meio de uma forma de propagação de calor que a gente chama de irradiação, a gente vai ver melhor mais para frente, aquece as moléculas do ar, certo? Elas absorvem essa energia da irradiação solar. Como elas estão aquecidas, elas podem ficar numa temperatura maior do que a do nosso corpo. Lembrando que o corpo humano, a temperatura média é de 36 graus Celsius. E nisso, ela pode o quê? Se o ar, aquele ar que estiver rodando ali perto de nós, tiver uma temperatura maior do que essa, a gente vai sentir como se fosse um ar quente. Lembrando que o nosso corpo também está produzindo energia o tempo todo. E quando a gente não tem como, vamos dizer assim, perder essa energia, a gente vai sentindo cada vez mais quente, tá? Beleza? Então, como que a garrafa térmica desacelera essa troca de energia? Porque ela não impede, né? Se você deixar um café que você acabou de coar dentro da garrafa de café, se passar uma semana ele já vai estar, na temperatura ambiente. Ele não vai estar quentinho ainda, só se a sua garrafa térmica foi absolutamente ótima. Então tá. Lembra que eu falei aqui que esses dois objetos teriam que estar em contato um com o outro para que houvesse a troca de calor? Como que funciona a garrafa de café? Lembra aquele texto que eu passei para vocês falando sobre a garrafa térmica? Se tiver com dúvida, dá uma olhadinha lá de novo, é curtinho, tá? Se você abrir uma garrafa de café, você vai ver o seguinte. Você vai ver que ela tem um fundo todo como se fosse um espelho, um fundo espelhado, certo? Então, você coloca seu líquido aqui dentro, perdão, tá desfocando aqui, deixa eu tentar focar. Aqui em cima tem uma tampa e etc, mas eu peguei aqui abaixo da tampa só pra gente entender melhor. Você tem um líquido aqui quente, tá? E aí, o que acontece? A sua garrafa ela tem uma parede de espelhos. Duas paredes de espelhos. Entre essas duas paredes de espelhos, tem uma coisa que a gente chama de vácuo. O que é vácuo? Se tiver dúvida, dá uma pesquisadinha lá. Mas, gente, vácuo é basicamente a ausência de matéria. Nossa, professor, então entre as duas paredes de espelho não tem nada de matéria? Não. O vácuo absoluto, gente, onde não há nada de matéria, é impossível no nosso universo. Até no espaço sideral que a gente fala que é onde tem um vácuo, certo? Existem algumas partículazinhas ali, algumas flutuações quânticas, partículazinhas, que ainda compõem aquele espaço. Só que a gente pode entender isso que a gente chama de vácuo como algo que tem um mínimo de matéria. Por quê? Igual eu falei, esse ar aqui atmosférico que a gente vê, ó, eu até consigo, aqui, se eu fizer assim, eu consigo sentir que eu estou empurrando gases, certo? Eu estou movimentando essa massa de ar, ou seja, existe matéria, o ar é matéria, gente, certo? Se o ar é matéria, ele pode fazer o quê? Por meio desse contato aqui, ele pode transferir calor. Então, existe aqui uma redução da quantidade de matéria. Existem poucas partículas entre as paredes espelhadas. Então, um líquido aqui dentro, ele não está em contato com o meio aqui fora. Aqui é como se fosse uma ausência total de matéria. Se não tem matéria, não tem jeito de eu transferir calor por uma forma que a gente chama de convecção. Convecção é essa daqui. Quando eu encosto um material no outro, ele transfere energia para esse material. É o que o ar atmosférico faz com a gente. O ar transfere energia ao passar pelo nosso corpo.
tá? Entrar em contato com o nosso corpo. Então, o vácuo impede esse contato do líquido aqui quente com o meio aqui fora. É como se tivesse uma falta de matéria. Lembra, isso não é absoluto. Existe matéria aqui? Existe, mas é bem pouquinho, tá? Outro, por que as paredes são espelhadas? Gente, o espelho, ele não reflete. Quando você olha no espelho, você vê a sua imagem, né? A sua imagem é o quê? É a luz. É uma das formas de propagação de luz. Eu não sei se vocês lembram. Como que a gente enxerga as coisas? Que tem, vamos dizer que aqui seja nosso olho, tá? A luz que vem, vamos supor aqui do sol, vamos supor que aqui seja uma árvore. A luz bate na árvore, a luz né, que bate aqui na árvore, ela vai e reflete no seu olho. É assim que a gente enxerga os objetos. Então, quando você se olha no espelho, a luz está batendo em você e está batendo no espelho e bate de volta no seu olho. Aí a nossa retina processa aquela luz que chega e cria uma imagem no nosso cérebro. Então, aqui, a luz é uma forma de energia, tá, gente? Então, esse calor que está aqui dentro, que também é uma forma de energia, essa agitação das partículas, não consegue ir por meio da irradiação. Essa forma de energia, em que a luz bate em um material, ou, né, no caso aqui, o calor, é a mesma forma que a gente recebe a luz solar. Quando a gente é aquecido pelo sol direto, nós direto pelo sol, não o ar, tá? Quando você está ali sob a luz solar, é irradiação. Essa irradiação não precisa de matéria para passar essa energia. Essa energia ela chega direto no seu corpo. O espelho ele faz o quê? Essa energia que está aqui, que tenta sair por irradiação, bate e volta para o meio. Ela vai bater e voltar. Ou seja, ela vai ficar presa aqui dentro, conservando a temperatura desse meu líquido. Ela não consegue sair por conta do espelho. Então, não consegue sair. Existem várias formas de propagação de calor. São essas três: irradiação, convecção e condução. A irradiação não consegue sair por conta do espelho. A radiação é essa, que bate, que não precisa da matéria para se propagar. Ela sai ali do meio que está gerando aquele calor, aquela energia, e vai direto para o seu corpo, ou para o corpo de qualquer objeto. Só que o espelho, ele reflete essa energia, ele reflete grande parte dela, não reflete totalmente, mas reflete grande parte dela, por isso que a parede é espelhada. Outra coisa, também impede a condução. Condução é outra forma de propagação de calor. Por quê? Existem materiais que são bons condutores térmicos e outros que são maus condutores térmicos. Se você pega, por exemplo, uma colher de madeira e uma colher de metal. Suponha que a colher seja inteira de madeira e a outra seja inteira de metal. Se você segura as duas e coloca sob a chama do fogão, qual ali que vai te queimar primeiro? Obviamente que é de metal. Por quê? O metal, os metais em geral, têm uma boa condutância térmica. Eles são bons condutores térmicos, tá? O que significa um bom condutor térmico? Em termos simples. A energia que ele recebe ali do fogo, do fogão, da queima do gás do botijão, é transferida rapidamente por entre as partículas que compõem aquele metal. Os átomos que compõem aquele metal conseguem transmitir de forma rápida um para o outro. Começa lá na ponta da colher e vai transmitindo até o cabo, até chegar na sua mão. A madeira já é composta por partículas que não propaga essa energia muito rápido. Propaga de forma lenta. Então, ele é um mau condutor. O vidro ele também é um mau condutor térmico. Então, essa combinação aqui de vidro, que é um mau condutor térmico, o vácuo entre as duas placas de vidro e a radiação por conta do espelho, todas essas formas de propagação de calor são impedidas. Por isso que a garrafa térmica consegue conservar a temperatura tanto de líquidos quentes quanto frios. Porque se você quer que um líquido aqui dentro fique a uma temperatura menor do que a temperatura ambiente, ela também vai ajudar a conservar. Por quê? A mesma forma como aqui não sai, aqui não entra. O calor pode ter dificuldade tanto para sair quanto para entrar, exatamente por conta desses três processos, entenderam? Então, naquela atividade, pergunta: a partir do texto sobre a garrafa térmica, explique por que o vácuo é usado para manter o café quente. Porque o vácuo
eu tenho uma quantidade muito reduzida de matéria. Se eu tenho uma quantidade reduzida de matéria, quer dizer o quê? Que esse líquido aqui não tem por qual material se propagar esse calor. Essa forma aqui de convecção, que é uma das formas de propagação de calor, ela precisa de material. Você precisa encostar, precisa ter um contato. O vácuo é exatamente a ausência desse contato. Entenderam? E a 2 fala para associar o efeito da superfície espelhada da parte interna da garrafa, como eu expliquei, com o efeito estufa do planeta Terra. Então vamos lá. A gente já viu um pouco sobre efeito estufa nas nossas aulas presenciais. E o que é? Imagina que essa parte preta aqui seja a crosta terrestre, onde a gente está pisando agora. Essa parte rosa aqui são os gases que envolvem a Terra, a atmosfera. E aqui seja o Sol. O Sol, quando ele irradia energia, ou seja, a energia que sai lá da fusão nuclear do Sol, o Sol está lá fazendo fusão nuclear dos átomos de hidrogênio. Isso gera muita energia, tá? Como eu já comentei para vocês, o Sol em 1 segundo ele gera mais energia do que toda a humanidade em sua história. Então, aqui, vamos supor 3 casos que acontecem com essa irradiação que vem do Sol. A primeira, essa seta aqui em cima, vermelha, é a irradiação que vem do Sol e a crosta terrestre absorve. O mar pode absorver também, né? Aqui eu tratei como se fosse só a crosta terrestre, mas a gente lembra que 3/4 da superfície terrestre é água, né? São os oceanos. Então, os oceanos podem absorver, o chão pode absorver, nós podemos absorver a energia solar, os animais, tudo que está na superfície da Terra, tá? Outra parte dessa irradiação pode vir aqui, atingir a superfície terrestre até a camada de gases e voltar para o espaço. Ou seja, ela não é completamente absorvida, ela pode ser parcialmente absorvida, mas não é completamente, ou seja, parte dessa energia volta. Só que o efeito estufa, ele faz o quê? Ele faz essa terceira aqui, em que a irradiação vem, bate na superfície da Terra, bate na camada de gases de efeito estufa e volta para a superfície da Terra, ou seja, essa energia não sai. Igual aqui em cima, ó. Essa energia não consegue sair por conta da parede espelhada. O efeito estufa faz algo semelhante. Essa irradiação do Sol fica presa sobre a Terra, aquecendo a Terra. Lembrando que esse processo é vital para a existência da vida. Se isso aqui não acontecesse, a maior parte aqui da irradiação solar sairia e voltaria para o espaço. Ou seja, a Terra seria absurdamente fria nas noites, principalmente. Por quê? Você é irradiado pelo Sol só durante o dia, essa primeira forma aqui de absorver. Durante a noite, como que se mantém uma temperatura ainda agradável para a vida, né? Terrestre? Por meio do efeito estufa. Só que nós, seres humanos, estamos lançando muitos gases de efeito estufa, muito além do normal. Esse é um processo normal, mas a gente está fazendo esse processo de forma anormal. Aumentando a quantidade de gases, aumentando a quantidade de irradiação solar que fica aqui na Terra, causando aquilo que a gente chama de aquecimento global, que tem todos aqueles problemas que a gente já discutiu e que vocês já devem ter visto, tá? Mas então, gente, essa foi a minha revisão. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, comente, manda no meu e-mail, conversa com os coordenadores, tá? Pra gente conseguir, pelo menos, aprender alguma coisinha durante esse período que a gente está passando. Abraço.